licença. O microfone está com ela? Deixa eu voltar. Chegamos perto um pouquinho. Quem está sentado aqui vai voltando? Não sei. Daqui a pouquinho só. Bem, gente, ainda sobre o impacto, né, da apresentação desse filme, que é de uma delicadeza, a forma como, diria, de uma delicadeza real, né? A forma como o real se apresenta, aquilo que, do ser, do que causa cada um, se apresenta de alguma forma, esvaziando todo tipo de rótulo que pudesse significar uma lógica da segregação. Então é um filme muito bonito, porque nos deixa próximos dessa causa essencial que marca cada um e desfaz aí a lógica dos diagnósticos, né? É nesse ponto que me tocou. Quando Marcelo Veras, psicanalista, escritor, né? Autor do filme, do livro que inspirou a Fernanda Varela a dirigir esse filme, e também dirigiu o Criamundo, né, a concepção do Criamundo. Então, quando ele me convidou para mediar essa conversa, eu logo pensei na Juliana e na Marta, que também são protagonistas, como Marcelo, né, dessa sensibilidade de poder fazer acontecer na cidade a expressão da loucura de cada um, né, contribuindo para a construção de uma forma de laço, de uma forma de vida, né, que possa ampliar as nossas formas de convivência, né? E aprender com a loucura, né, porque é um filme que ensina e muito. Então, sem mais delongas, eu vou passar para cada um deles, né, que pudesse, assim, no impacto de pronto, né, trazer um pouco o que esse filme provocou em cada um, né? Então, quem gostaria de falar? Queria que cada um se apresentasse, né, também, falasse de onde está vindo, né? Marta Soares. Marta Soares, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho na rede pública municipal de saúde mental, num centro de convivência, que funciona dentro de um centro comunitário. Já tem um tempo que eu estou lá. E estou aqui a partir de uma outra experiência que destaca ou desloca, né, dos espaços dos centros de convivência ou dos espaços da nossa rede de saúde mental, que trabalha na perspectiva, né, da liberdade, da escolha, né, da possibilidade de negociar a medicação, negociar o tratamento. Então, eu, né, falo de um lugar que transpõe os limites, né, dos espaços de tratamento, que é um empreendimento, uma empresa social criada, né, organizada e gerenciada pelas pessoas que fazem tratamento na rede de saúde mental. Pessoas que trazem aquelas frases que a gente ouviu, né, o sentido do trabalho, o lugar do trabalho, o trabalho que estrutura, o trabalho que produz sentido, o trabalho que traz vida, né, pertencimento, uma outra identidade, um trabalho que faz com que as pessoas fiquem o tempo, né, quase que o tempo todo, né, plantados no chão, olhando para cima e fazendo projetos, né? E aí a vida se coloca nesse lugar. Então, estou falando da Suricato, né, uma associação de trabalho e produção solidária que agrega hoje 54 postos de trabalho.
Tem os núcleos produtivos em mosaico, marcenaria, costura bordado e culinária. E há 2 anos atrás, num ato de loucura, a gente precisa enlouquecer, num ato de loucura, a gente abre um espaço cultural, né, no bairro Floresta, que abriga essa produção, a produção dos 4 núcleos, inaugura um quinto núcleo, que é um núcleo de serviços, que trabalha nesse espaço cultural, onde o espaço cultural está numa casa, no bairro Floresta, na Souza Bastos 175, e que é um ponto de encontro da loucura com a cidade. Anotem esse número. Literalmente. Daqui a pouco. Tá. Vocês vão precisar algo mais. É o ponto de encontro da loucura com a cidade, né? E aí a gente vai receber nessa casa, né? Todos os trabalhadores ali recebem nessa casa, né? As pessoas ligadas à cultura, à arte, né? Os amigos, os admiradores, as pessoas que produzem arte, não só as de fora, mas as que trabalham na casa também. Então, a possibilidade da linguagem, né, do compartilhamento, né, das linguagens, do compartilhamento das histórias, né? E é muito interessante, um dos nossos recepcionistas, na hora de despedir e agradecer, né, aos artistas, as pessoas que vão lá fazer, né, apresentar seus trabalhos, ele vai dizer assim, então, a gente está aqui, a gente produz, a gente sonha, a gente quer vida, a gente quer muita vida, somos loucos. E temos a ajuda de algumas outras pessoas que trabalham aqui, que nos dão suporte, que são quase loucas. Eu acho isso muito bacana, assim, porque, né, é uma formulação muito interessante, né, que nos aproxima, como esse filme, né, como essa obra que a gente acabou de ver, né, onde está a diferença, né, e qual o tamanho dessa distância, né? É mínimo, ou às vezes nenhum. Juliana. Eu sou Juliana Barreto, eu sou atriz, e o meu primeiro encontro, né, nesse trabalho com a saúde mental foi ainda me apresentando como atriz ali nos manifestos dos 18 de maio, né, no desfile do 18 de maio. Logo depois eu comecei a trabalhar no centro de convivência, nos centros de convivência. Até então, não na forma que eu trabalho o teatro, ainda não tinha sido oferecido na rede, nesse formato né, essa forma que eu trabalho o teatro. E a gente começa então a desenvolver 2 pontos na cidade para fazer teatro com portador de sofrimento mental. Para mim foi um caminho sem volta como artista, assim, pela inventividade e pelo que eu aprendi naquela época e pelo que eu ainda aprendo. Depois de um tempo com essa experiência dentro da rede pública de saúde mental, a gente criou o Sapos e Afogados, que é um grupo de teatro formado por 16 atores, que veio a partir desse encontro, desse trabalho. E a gente hoje ocupa vários lugares na cidade. A gente tem como sede o Galpão Cine Horto, que nos apoia já há algum tempo e faz possível esse trabalho acontecer. Assim. Eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui falando desse filme, porque quando eu li o livro, mesmo sem entender tudo, e aí talvez por isso insisto e continuo lá com o livro, eu ficava me perguntando como que alguém ia fazer um filme desse livro, assim, né? com tanta coisa teórica até chegar no momento que você fala dos casos, assim. E é a 3ª vez que eu assisto o filme e é a 3ª vez que eu me sinto nocauteada pelo filme, assim, porque é muito denso, assim, é muito forte também, assim, como que a Fernanda, assim, como que vocês, assim, na edição, conseguiram revelar a delicadeza e a densidade que é o trabalho com a saúde mental, assim. Como que é muito rico, assim. E eu acho que a câmera nesse filme, eu ficava me perguntando, será que vai ter o Marcelo Vera no filme? Porque como que vai aparecer no livro, vai ter que...
E aí talvez assim a minha viagem, não sei se eu viajo muito, mas é pensar que esse lugar da câmera, esse olhar delicado que a Fernanda teve, assim, é o olhar do psicanalista, assim, sabe? O recorte que ela faz, o trecho da música que um canta ali e que ela põe naquela edição, que tem um significado, assim, como que ela vai fazendo também o encontro dessas duas mulheres, assim, como ela vai apresentando essas duas mulheres, né? E depois revelando, assim, de uma forma muito, muito delicada e uma intimidade, assim, né, de cada uma delas, assim. Eu fico mesmo muito tocada, assim, quando eu assisti a primeira vez, eu estava do lado da Cacá Zec, que é uma parceira de trabalho no Sapos e Afogados, e a gente tem um trabalho com as mulheres, assim, né, da democratização da beleza, de discutir o corpo e os efeitos do tratamento psiquiátrico no corpo. A gente estava assistindo junto. Aqui a gente tem várias mulheres que participaram desse projeto, que chama Louca da Laje. E quando a gente estava assistindo o filme, a gente ficou muito apaixonado com a Leonor. Assim. A Cacá ficava o tempo todo, a gente tem que chamar ela para fazer o Louca da Laje, ela tem que ser, sabe? Assim, uma coisa meio Maria Bethânia, né? Uma coisa assim forte. E aí, naquele momento ali, foi o primeiro nocaute, assim, porque a gente estava completamente apaixonadas assim, por ela, e de alguma maneira eu saio dessa primeira vez que eu vi o filme assim, apavorada, porque volta para mim também a responsabilidade assim, que é esse trabalho, alguma coisa também que, como se estivesse anestesiada, por exemplo, do fato de que alguém pode passar o ato e pode cometer o suicídio. Assim. Então o filme, por mais que você trabalhe com essas pessoas, e, enfim, eu achava que, sabe, você fala assim, não, tá tudo certo, assim, tem quase um... E eles falam assim, opa, peraí, tem essa parte aí que eu tinha me esquecido, sabe, assim. Então, acho que essa coisa no filme me tocou profundamente e me toca muito ainda, assim, porque é um medo, assim, dá um frio na barriga, né, assim. Isso, assim, milhões de coisas que eu penso desse filme, mas vou passar a palavra para o Marcelo. Acho que eu vou deixar o pessoal perguntar também, né? Bom, então, boa noite. Primeiramente, FT. O que eu gostaria de falar é o seguinte. Eu costumo dizer assim que tem gente que tem tanto medo da loucura, tanto medo do louco, que vira psicólogo, psicanalista, psiquiatra, né? E porque é algo, como você falou, é algo que é muito difícil mesmo, né? Assim, é algo que não é muito fácil. Então, talvez, eu acho interessante isso, são lágrimas negras, né? Ou seja, o modo como foi construído, como foi pensado, a edição desse filme, né? Imagine que vocês devem ter percebido, talvez pela filha da Elisângela, que ela vai crescendo durante, né, o filme. Quanto tempo, Marcelo? Conta foram, em filmagem, foram quase 4 anos. E, na verdade, esse é um projeto que foi concluído em 2014, mas que começou na minha cabeça em 2001. Então, são 13 anos matutando, né, um pouco sobre isso. A Leonor, todos esses personagens, todas as pessoas que apareceram no filme, são pessoas muito queridas minhas e muito próximas do meu cotidiano que estão ali. Né? São pessoas que eu conheço, eu tenho no meu consultório, eu tenho quadros da Leonor, ou seja, são pessoas que a gente conviveu, a gente foi construindo aquelas histórias ali. Então, no começo, foi muito difícil. A Ancine tinha liberado 74 minutos, era o tamanho do filme. Nós tínhamos 114 horas filmadas. Né? Ou seja, que trabalho difícil de edição, de construção disso. E quando o trabalho estava praticamente todo construído, coincidiu exatamente no momento do suicídio da Leonor. Então ainda houve toda uma ressignificação para toda a equipe, né? Foi algo assim que pegou toda a equipe, não digo de surpresa não. Né? Se vocês perceberem, Leonor, ela passa o filme inteiro dizendo, eu vou recomeçar, é a única que diz isso. Né? Não, mas tudo vai estar melhor no futuro. Né? Então, no fundo, era uma voz cortada de dor. Né? A gente talvez só percebe ali no finalzinho
é algo que a gente fez questão. Tem uns bonecos, né, que vocês veem que aparecem, que são os bonecos ali. São bonecos que aparecem em momentos onde o mais... Tem momentos do encontro, e tem um momento específico, que é um que vai se equilibrando, que foi esse momento que a gente pensou muito a partir da frase de um colega nosso, chamado Marcos André Vieira, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase que para mim mais enquadra esse filme, é que a vida ela não tem equilíbrio, só equilibristas, né? Então, no fundo, o que a gente percebeu é que eram todos ali sem equilíbrio, tentando se equilibrar como podiam, né? A maneira deles ali, improvisando, inovando. E as histórias eram muitas, então até chegar à história de duas mulheres, trazer isso também um pouco para a questão do que é ser mulher e ser louca, que é diferente de ser homem e ser louco também, tem uma série de questões aí que é muito difícil. Foi um trabalho, foi uma construção que foi muito grande. E Leonor, ela tem um ponto, ela fala no final, ela nos entrega um pouco a chave do que foi o ponto que liga o livro ao filme, que é a questão do olhar. Ou seja, o olhar, ele é o ponto principal, tanto que toda a obra, né, de Leonor, vocês viram no final, ela gira em torno do olhar, mas ele é um olhar um pouco estranho, porque tem essa câmera estática de dentro para fora. Então, grande parte do filme é passado com enquadramento, né? Ou seja, tem um enquadramento, é como se fosse um teatro que se passasse por trás daquelas grades, né? Assim, uma comédia, umas cenas que vão passando ali do lado de fora, um pouco como a play scene, por exemplo, que a gente vê em Hamlet. Ou seja, toda vez que a gente tem uma janela num filme, a gente já tem uma realidade abrindo para outra realidade. Então, assim, aqui a gente já tem uma primeira janela, que é tudo escuro, e aí uma janela com enquadramento da tela. Aí essa tela abre para uma segunda realidade que está ali fora, né? Que é esse olhar que está para fora. E curiosamente a gente brinca então muito no filme com o dentro e o fora. O olhar é essa possibilidade de fazer a reversão. Porque, por exemplo, o mais fora é o mais dentro da segregação e da loucura, né? E curiosamente esse espaço, o que é desse espaço? Eu era diretor desse hospital psiquiátrico. E tinha uma ala que queriam transformar em mais leitos. E a gente bateu muito pé, foi na época da Lei 10.216, a gente estava fechando leitos. E aí foi ali, olha, não tem lugar para botar o projeto, vou botar aqui dentro. O pessoal, poxa, mas tem as alas dos pacientes, entre as alas mais assim, né, como eles falam, perigosas, com os pacientes mais difíceis, você vai botar ali dentro uma ala com um projeto para botar as pessoas para fora. Então foi aí que começou já a brincadeira do olhar do dentro do fora. Até que tem um momento, por exemplo, que esse olhar rompe aquela grade e cai no fora, que nos devolve uma coisa que a gente fez questão de deixar, que é um retrato do Brasil, que é o Sanatório Geral. O hino nacional cantado ali é o Brasil hoje, quer dizer, a gente vê ali exatamente aquele hino, quer dizer, o sanatório está solto, é fora, é aqui que a gente está vendo a loucura, não é dentro. Então foi um pouco para fazer essa brincadeira com o Sanatório Geral. Mundo louco e cada um por todos. Por cada um por todos, né? E essa frase que virou meme hoje em dia, ela está nos Facebooks, está em todos os cantos, mas que foi uma frase que eu nunca tinha ouvido antes. Então eu atribuo a originalidade dessa frase a Elisângela, que é essa de que somos todos loucos uns pelos outros. Hoje em dia a gente vê em vários lugares, mas para mim saiu dela, que eu nunca tinha ouvido antes essa frase. Achei muito genial, né, essas sacadas que tem. E tem algo do olhar que eu acho que é muito interessante. Depois eu abro para vocês, né, para a Fernanda levar, que é o seguinte, não sei se vocês têm a impressão que eu sempre tenho, é que a câmera, quando é a equipe que está na frente da câmera, a equipe está muito sem graça. Ela fica meio artificial, meio teatral, ela fica... É como se a câmera tivesse um olhar de superego, de super-eu para aquela equipe. Então a equipe ela fala fala frases completas com começo, meio e fim. Isso é bem para a sua reinserção, assim, umas frases que a gente não usa no dia a dia. Então, eu acho que a equipe ela passa pelo que passam os pacientes internados, que é esse olhar absoluto, esse olhar panóptico, como Foucault fala, aquele olhar que... Então, eles estão submetidos àquele olhar. Já os pacientes viam aquele olhar como um furo na instituição para a realidade, para o mundo lá fora. Então, eles usavam a câmera como message in a bottle, como mensagens como, para o mundo ali fora. Eles queriam falar para fora. Então, a câmera ela furava a instituição
e abrir uma porta da instituição para quem estava dentro, e para quem estava dentro, passar a fazer com que eles fossem observados como os pacientes são observados. Uma forma de dar a palavra. De dar, né? Atravessando os muros. Eles atravessam os muros. E já os outros não. Os outros eles percebem que é serem segregados também um pouco ali. Né? Eles ficam meio confinados ali. Né? Bom, isso é só para começar, né, o debate. Né? Eu te passo a palavra. Eu acho que eu vou passar para que as pessoas possam aí no quente da transmissão poder colocar algumas questões, o que está ressoando. Vamos passar aí para a plateia também para poder perguntar. Tem um microfone aqui para a plateia. Alguém quer fazer alguma questão? Né? Vamos fazer uma conversa, né? Quem quiser ir falando. Tem alguém olhando? Tem alguém querendo? Tá. Agora, eu achei interessante a forma como o filme permitiu esse nocaute ao final, né? De trazer a forma como a Leonor rompe com a vida, né? Dá esse salto. Isso impressionou muito, essa transmissão dessa insondável decisão, que eu acho também, como Marcelo, quando a gente, a posteriori, né, a gente volta a fita, a gente vê que esse limiar estava lá o tempo todo no que ela trazia, né, da posição dela, da dificuldade, do sofrimento, né, como que ela podia fazer isso, e como que o filme transmite isso de alguma forma, que o final nem sempre é feliz. Então, quando a Juliana traz, eu estava esperando, né, final tudo certinho, né, o filme traz também essa dimensão, né, o cinema, o teatro, a obra, o trabalho, são alternativas que a gente tem para atravessar, né, como a Leonor. Mas, Lilane. Sem microfone, pode ser? Me pareceu importante destacar uma primeira fala daquele paciente que fala: eu sou esquizofrênico, não é? E aí ele diz assim: eu não sou doente mental. E me pareceu isso também alguma coisa que já coloca a perspectiva do filme, embora eu não tenha condições de avaliar o filme nem como cineasta, nem como atriz, mas me pareceu interessante isso, né, que é também Foucaultiano essa possibilidade de distinguir a doença mental da loucura, né? E aí, embora ele diga que às vezes ele fica louco, ele não é doente mental. E talvez essa toda uma questão que possa também inspirar a gente para, em alguns momentos, pensar que quando ele tenta reduzir o eu sou esquizofrênico a um F22, isso não diz nada, né? E que quando a Marta fala que essa distância é mínima ou quase nenhuma, é nesse contexto mesmo do que é esse ponto que cada um encontra com a própria loucura. Isso implica mesmo estar inscrito na civilização, né, e todos os efeitos que isso tem para cada um. E eu acho que daí por diante o filme só tem a demonstrar essa distinção clara. Não é uma coisa é ser doente mental, outra coisa é ser louco. E nesse sentido somos todos loucos uns pelos outros. Foi o ponto que me pareceu importante destacar. Eu queria falar uma coisa disso que a Lilane fala. O segundo microfone está chegando já. Não, pensando nesse CID, né, nessa classificação internacional de doenças, assim, nos Sapos e Afogados, todos esses números,